Quando a raiva bloqueia a minha libido, é disso que nós vamos conversar hoje. Pode ser raivinha, pode ser raivona, tem várias modalidades nesse espectro da raiva. Então, pode ser tanto a raiva pequenininha como uma irritação, um ranço, sabe? Ranço eterno, pode ser uma irritação, né? Uma impaciência, tudo isso é variação da raiva. Como pode ser um superlativo, pode ser uma raivona. Então, às vezes, nós temos a ira, o ódio, a vingança, uma raiva muito forte. E sim, isso influencia, isso bloqueia é um nome bom aqui que nós vamos falar hoje. Isso bloqueia sim a sua libido. Se você conhece alguém que tem muita raiva ou alguém que não tem raiva, porque o que adoece, o que causa sintoma, o que é disfuncional é quando a gente tem raiva para mais ou raiva para menos. Como assim raiva para menos? Não sentir raiva? Muitas vezes a gente prende essa raiva, ou a gente não expressa, a gente engole a raiva, né? Nós aprendemos aí ao longo da nossa vida a engolir a raiva, e isso sim influencia a nossa libido. Então, se você conhece uma mulher que tem muita raiva ou que nunca tem raiva, que sempre está assim acima do bem e do mal, pode ser que ela esteja passando por isso, e é um papo super interessante. Então, convido vocês a convidarem quem possa apresentar, quem possa aproveitar, né? Convido vocês a convidar quem possa aproveitar esse papo de hoje. Eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga e eu ensino mulheres com mais de 45 anos a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Esse é o meu trabalho aqui nas redes. E agora que eu introduzi e me apresentei, dou boas-vindas a todos vocês. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Interajam, podem fazer perguntas, podem se manifestar, tá? Que eu tô aqui para isso hoje. E sim, né? Muitas vezes essa raiva, esse tema, por que vem esse tema? E eu brinquei ali com uma caixinha de pergunta, né? No story hoje. Se a raiva influencia a sua libido, na maioria das pessoas, sim, né? Uma pequena parte não influencia. Talvez na hora que a gente falar um pouco mais aqui hoje, vai ficar mais claro porque o sentimento recorrente da raiva provavelmente vai influenciar. E eu não estou aqui para falar que a gente não deva sentir raiva de jeito nenhum. Todas as emoções têm o seu lugar. Às vezes, a falta da expressão dessa raiva é que traz uma consequência na nossa energia. Então, vou trazer bem um aspecto aí, uma explicação também da medicina chinesa, também da sexologia. Então, quando a gente tem a ausência, né, ou a gente não responde com a emoção, ou a gente finge não sentir, porque raiva é uma emoção muitíssimo julgada, não é gostoso sentir raiva, né, gente? Assim, não é confortável a gente sentir raiva. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá vendo as coisas aqui do Story. Isso. Então, não é confortável a gente sentir raiva de jeito nenhum, mas é uma emoção que, como todas as outras, está presente e que a gente precisa de acolher, né? Então, o que é disfuncional é quando a gente é governado por essa emoção. E tem tempos na vida, ou tem ocasiões, ou dependendo do que acontece, que a gente é governado por essa emoção, né? Então, estar com um excesso da emoção ou estar com uma falta, estar com essa emoção reprimida é o que nos adoece. Qual que é o segredo, ou como lidar com isso, né? Ou como transitar, como que uma emoção tão né, tão forte, tão tóxica, quando a gente fica muito tempo, a gente tem um acesso de raiva muito intenso, a gente sente circulando no corpo. Manifestem aí se vocês acham, se vocês sentem isso.
Hoje eu sou uma pessoa que modulo melhor a minha raiva, mas já fui muito mais raivosa e assim, parece que a gente sente o sangue correndo quente nas veias, né? Raiva é uma emoção que para a medicina chinesa gera calor. Então aquilo assim corre quente nas veias, vai para os olhos. A gente sente esse movimento, é uma emoção que gera muito movimento. E quando ela expressa demais, esse movimento pode ser, essa expressão pode fazer muito estrago. E quando ela está muito guardada, ela leva a esse bloqueio, né? A um bloqueio da nossa energia, e aí eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, né? Dessa energia que precisa circular livremente para a gente ter prazer e para a gente querer repetir uma experiência e para a gente estar de bem aí, né, com a nossa sexualidade, com a nossa libido. Quando a gente chega na menopausa, muitas vezes a gente está, né, porque ninguém chega na menopausa só se for algo químico, precoce, né, cirúrgico, a gente chega na menopausa já por volta dos 45, 50 ou mais, então já tem vida aí para trás, né? E muitas vezes a gente chega na menopausa com essa, né, com um caldeirão, com tanto de raiva acumulada. Tá bom, fica assim. Depois vai ficar gravado. Então a gente tem um tanto de raiva acumulada e às vezes a gente chega na menopausa com um tantão de ressentimento, né, que está aí preso, que está aí borbulhando no nosso interior, acumulado, muitas vezes direcionada ao parceiro, muitas vezes direcionada a outras pessoas. Então toda essa raiva, né, recorrente, se a raiva é um sentimento recorrente, uma emoção recorrente, vamos aprender a lidar com ela, porque influencia na libido e não só. Direcionei para a libido porque é o meu foco aqui, né? Mas pode fazer muito estrago aí. Então, é uma arte, porque a gente precisa sentir, é uma emoção natural, né? É uma emoção normal, absolutamente. Alguém puxa o seu tapete, alguém pisa no seu calo, precisamos sentir raiva sim. Como a gente vai expressar e o tempo que a gente vai ficar na raiva é o que vai determinar um adoecimento ou não. Então, é super legítimo identificarmos essa emoção e depois a gente conseguir sair dela, né? Então, a gente precisa passar por ali. E de que vocês têm raiva? De que a gente sente raiva? Porque não é só a raiva do parceiro, né? Como eu perguntei ali, daqui a pouco eu vou trazer as respostas. Qual é, né? A pergunta foi como você expressa quando tem raiva do parceiro. Não é só a raiva do parceiro ou parceira que vai influenciar na nossa libido. Às vezes, e é preciso identificar isso, porque muitas vezes a gente não identifica. Eu já conheci pessoas e já tive ocasiões na minha vida que de repente assim a gente sente uma raiva. E eu não me esqueço, né, de uma paciente certa vez, era uma senhora, né, isso sim interferia muitíssimo na sexualidade dela. Ela não tinha, né, uma senhora, jovem senhora, ela não tinha vida sexual ativa por vários motivos, mas um dos motivos, né, que eu identificava e a gente abordou isso é que ela sentia uma raiva que ela nem sabia de quê. Ela falou: olha, eu acordo e eu sinto uma raiva. E aí, às vezes, ela descarregava no marido e ela sentia muita culpa, porque o marido era muito gentil com ela, né? Mas, assim, esse sentimento de raiva não deixava que ele se aproximasse do ponto de vista sexual. Mas isso, para além disso, né? Porque era tanto, ela sentia uma raiva constante. Às vezes, a gente não identifica do que é essa raiva. E isso vai espirrar por todas as fases da nossa vida. Então, assim, um sentimento recorrente de raiva, que é grande, que você não sente, né, não consegue identificar do que é preciso pesquisar isso de uma forma, né, com um processo terapêutico. E às vezes a gente tem uma raiva direcionada para outra pessoa. Às vezes a gente identifica uma raiva do filho, do chefe, do governo, do presidente, da vizinha, né? De alguém específico que aconteceu. Então, tem uma raiva, a gente precisa identificar para a gente trazer luz a esse processo.
todo o processo emocional que a gente guarda, né, que às vezes é tão difícil de lidar, que a gente embola e deixa isso aí debaixo do tapete, ele traz muitas consequências. E traz muitas consequências no movimento da nossa energia. Então, precisamos identificar do que a gente está com raiva. Não quer dizer que você tem que ir lá e bater na pessoa, e xingar a pessoa. O ideal é que a gente consiga expressar isso, mas às vezes a gente pode esperar um tempo para falar sobre isso, né? Inclusive com essa pessoa a qual a raiva é destinada. E precisamos ser inteligentes, porque se eu tenho um chefe né, nessa hierarquia pode ser perigoso para eu expressar essa raiva, eu preciso expressar essa raiva em outro lugar. Expressar não é descontar. Porque uma das coisas que me veio aqui, né, na caixinha de pergunta, como você expressa quando tem raiva do parceiro, né? Uma pessoa colocou, e agradeço a sinceridade e abertura, é que eu acabo descontando nos filhos, eu acabo descontando nas crianças pequenas. E quem nunca? Quem nunca descontou uma raiva de alguém em outra pessoa, né? E normalmente em alguém mais fraco. Então, precisamos trazer essa consciência, porque isso aí gera esse bloqueio de energia, dessa energia que livre circula no nosso corpo e que a gente precisa ter esse fluxo para a gente conseguir ter prazer, para a gente conseguir ter riso, né? Então, isso é importante para a gente identificar aí. E aí eu vou trazer aqui agora, né, assim, essa raiva, quando ela pode ser direcionada a terceiros, então o que eu estou falando é do sentimento de raiva como no geral, e não apenas, né, direcionado ao parceiro, mas sim, se é direcionado ao parceiro, isso vai trazer implicações direta na nossa libido, porque vai trazer, né, uma implicação direta na nossa sexualidade. Estou falando de alguma coisa recorrente, de alguma coisa muito intensa, porque eventualmente é claro que isso vai acontecer com todo mundo. Mas como você lida com essa raiva do parceiro? Às vezes pode ser por um grande evento que tenha acontecido, né? Alguma atitude dele direcionada a você ou não, que provoca esse sentimento, né? E esse sentimento é seu, não é dele. Muitas vezes a pessoa não tem intenção de fazer raiva, e eu não estou aqui para defender, mas muitas vezes as pessoas, alguém fica com raiva da gente e a gente também não teve intenção, né, de gerar essa raiva. Vai muito pela expectativa que a pessoa colocou. E às vezes sim, né, com relação a esse parceiro, pode ser, né, uma traição, por exemplo, alguma coisa que vai provocar muita raiva. Onde que fica o perdão nessa história? O perdão pode vir, né? Você pode entrar em paz, mas uma traição, por exemplo, precisa sentir essa raiva, né? Em algum momento, em maior ou menor magnitude. Não tem essa de falar assim que antes mesmo daquilo acabar de acontecer, da pessoa estar em paz com aquilo. Isso, né? Vai gerar uma implosão dessa raiva aí bastante prejudicial, né, para a sua saúde. Então, nós precisamos, né, identificar se essa raiva está com o parceiro, gente. Às vezes a gente faz um caldeirão de ressentimento, né, como eu falei no início. Um ressentimento que vai acumulando. Outras respostas, né, que me vieram aqui, fecha a cara. Então, isso acontece, né, de fechar a cara, me afasto, xingo ele. Então, quando a pessoa xinga, fica bem claro aí que essa raiva está direcionada para a pessoa, mas vejam bem expressões muito frequentes que a gente tem com relação à raiva do parceiro ou de qualquer pessoa, que às vezes não deixa a coisa muito clara. Fecha a cara, me afasto, como comida, né? Então tem gente que desconta a raiva na comida. Isso é muito, 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 muito frequente. Choro sozinha ou choro, né? A pessoa não especificou. Às vezes a gente chora sozinha, às vezes a gente chora perto da pessoa. A lágrima, o choro da raiva é uma lágrima quente, já sentiram? Né? Como é que
que gera calor, essa energia. Então, quem nunca chorou quente aí? E às vezes a pessoa vai chorar sozinha no cantinho da cama, chorar sozinha no travesseiro, chorar sozinha no banheiro, chorar sozinha no banho. Precisa gerar esse movimento, precisa sair. Se esse choro for suficiente para ir embora, né, e lavar essa raiva ou trazer uma resolução interna dessa emoção, ok. Às vezes a pessoa chora de raiva e chora de ressentimento e chora, chora, chora sozinha e nunca expressa isso. Isso é algo que eu preciso trazer aqui, porque nós estamos com raiva do parceiro e isso é um sentimento que afasta, né? Claro, assim, a gente não consegue aproximar. Se você está com raiva, está com ressentimento e se aproxima do seu parceiro e tem relação e tem sexo com esse parceiro, gente, você está intoxicando. Então, se respeite. E se isso demorar muito, então tem que resolver. Mas com raiva, a gente não deve nem comer, nem dormir e nem fazer amor, né? Porque aí a gente nem tá fazendo amor. Mas sexo, comer e ir dormir com raiva não dá bom, tá? Vou dormir com raiva, com muita raiva, vai ter pesadelo, vai ter, né? Vai ter uma noite assim agitada. Então é preciso ter estratégias, já vou falar, para a gente aliviar isso, tá? Claro que às vezes não dá para resolver essa raiva nesse momento, mas é preciso, né, algumas coisas, pelo menos, para né, trazer um pouquinho de paz, apaziguar, apacentar internamente. Não quer dizer que eu vá, assim, que essa raiva vai diluir do nada, tá? Não devemos comer com raiva, porque a gente se intoxica dessa energia, né? Que precisa, então, precisamos sair dessa crise de raiva. Ir comer com raiva, a gente está descontando, trazendo esse movimento contra nós. Não devemos transar com raiva. Imagina se você está com raiva e se essa raiva é desse parceiro e você não só chega perto dele, como acolhe, né, com uma relação tão íntima, de tanta troca. Isso vai te fazer muito mal, né? Vai ser aquela coisa que você joga para dentro. E a atenção que eu quero trazer aqui é o seguinte, né? Nessas expressões aqui. Então, teve uma outra que boa, choro e estou com bruxismo. Então, essa pessoa foi super consciente, né? Na medicina chinesa, o bruxismo está associado a uma estagnação da mesma energia do sistema que elabora a raiva. Então, foi certinho, bem assertivo aqui essa percepção, bem consciente, né? Então, guardo e o que é bruxismo? A pessoa aperta aqui. Quando a gente está com bruxismo, né? Uma coisa que você está prendendo ali, né? Muitas vezes a causa emocional desse bruxismo, né? Por trás desse bruxismo tem uma raiva guardada, talvez até inconsciente, então é uma informação, né? E dependendo do nível do bruxismo, é claro que só ir lá e descontar a raiva não vai ser suficiente, mas às vezes é o que é necessário, né? Então, né, essa raiva aí, né, nesse bruxismo pode ser, né, descontada aí guardando. Outra pessoa colocou aqui, eu vou trazer, né, vou correr. Então, eu vou colocar duas coisas aqui, né, que colocou e que eu achei bem legal. Não, é essa do correr aqui, tá? Então, eu vou correr, a pessoa sai para praticar, né, para praticar uma corrida, para fazer atividade física. Muito, muito, muito indicado isso, tá? Então, agora vamos falar aí o que a gente faz com essa raiva. Porque quando você fecha a cara, engole, chora sozinha, come, para quem chegou agora, tudo isso, reações, né, que as pessoas falaram lá no Instagram, aqui no Instagram, né, na caixinha. Então, quando você joga essa raiva para dentro ou não manifesta, e, gente, às vezes, em grande parte das vezes, esse parceiro nem sonha que você tá com a raiva, nem sonha que você tá com esse ressentimento.
Às vezes uma pessoa lá do seu serviço ou uma vizinha, alguma coisa, alguém fez alguma coisa que te magoou, que te deixou com raiva, que te deixou ressentida, né? E a mágoa aí, tô falando, trazendo o sentido da raiva, e você guarda aquilo e essa pessoa nem sonha. Às vezes nós damos uma resposta que pode ser um jeito de expressar, né? Às vezes a pessoa está com uma pressa com alguma coisa, alguém pergunta e você não responde ou responde de algum jeito que para você é mais rápido. Às vezes a pessoa está sensível e ela pega aquilo como uma rispidez e ela fica sentida, ressentida, magoada, com raiva. Né? Ou qualquer outra coisa, às vezes o marido fez alguma coisa, o parceiro fez alguma coisa, deixou, né? Você estava esperando que ele chegasse para fazer alguma coisa ali, ele se atrasou, ele, por N motivos, ou ele parou para no bar com um amigo, ou ele foi para alguma coisa, e você ficou morrendo de raiva, e ele chegou, e você só fechou a cara, mas às vezes a gente fecha a cara tantas vezes que isso se torna um lugar comum. Ele não percebeu mais. E você guardou aquilo e no outro dia foi a mesma coisa. E a gente vai acumulando raivas na vida. E aí passa uma semana, você ainda está com aquela raiva da semana passada. Chega no dia dele fazer o futebol de novo, né? Saiu com um amigo que você não gosta e você nunca deixou isso claro para ele. Ou ele, mesmo você deixando claro aquela pessoa é importante, ele saiu ali do mesmo jeito, né? E você vai guardando isso. Aí chega no outro dia de novo, aquela raiva acumula, porque você pensa que ele deveria estar fazendo alguma coisa, estar falando. Nós precisamos falar disso. Treinar, falar. Se for muito difícil falar para o dono da raiva, né? E se o dono da raiva não for o marido, for o chefe, alguma coisa, falar de frente ao espelho, falar para uma pessoa neutra e cuidado quando for raiva do marido, do desabafo com a família e do desabafo com os amigos, com a amiga terapia, né? A amiga terapia é excelente, só que às vezes a gente vai, desabafa, essa amiga compra a briga, depois você faz as pazes, depois você vai lá, vai comemorar, né? Se isso passa, e você vendeu essa raiva para uma pessoa, né? Outra pessoa assumiu isso aí. Então a gente precisa ter cuidado, mas a gente precisa falar, porque a raiva impede a energia do sistema do fígado na medicina chinesa circular. O fígado, né, do ponto de vista energético, e sim, se você tem problema de fígado fisicamente, né, esse processamento da emoção também pode ficar mais dificultado. Então, o fígado lida com essa raiva, com a irritação, com a impaciência, sabe? Porque eu abri a live falando das raivinhas e raivonas, a energia do fígado é a que processa esse movimento, né, dentro de nós, essa energia dentro de nós. Ela precisa circular. Quando essa energia fica bloqueada, porque essa emoção está contida, ou porque essa emoção é muito recorrente, e ela acaba atrapalhando ou enfraquecendo ou demandando toda essa energia para poder lidar com a emoção. Então, quando essa emoção é muito frequente, essa energia vai ficando bloqueada. Quais são os sinais dessa energia bloqueada? Dores no corpo, tensão muscular, dor de cabeça, enxaqueca, boca amarga, dificuldade de digerir ou de tolerar gordura, álcool, né? Coisas que são processadas pelo fígado. Dificuldade em soltar, a gente fica muito tensa e a gente precisa soltar para a gente ter prazer físico, prazer corporal, dificuldade de entrega. Se essa energia está bloqueada, então com que entrega a gente vai chegar nesse parceiro? Como a gente vai alcançar, como que a gente vai conseguir se entregar, se soltar nesse, né, nesse processo aí de construir essa relação. Então, essa energia fica bloqueada. E o que, né? Claro que aqui eu tô
dando um super resumo para a gente conseguir sair com uma luz no fim do túnel, sim. Então, por isso que eu trouxe agora, lembrando aí que a mulher respondeu ali na caixinha de pergunta: eu vou correr quando eu tenho raiva dele, né? Ela brincou, eu corro dele, vou correr. É, e o movimento é uma das coisas que põe essa energia para circular. Então, sabe quando eu falei que quando a gente está com raiva, a gente não deve nem comer, nem dormir, nem fazer amor? Se você tiver uma oportunidade de correr, né? Né? Às vezes está de dia, ou às vezes você tem um lugar seguro para correr, ou você tem uma esteira, né? Se você é praticante de corrida. Corre para essa energia esvair, vai fazer uma caminhada vigorosa. Isso é uma maneira, inteligente da gente direcionar essa raiva. Vai fazer uma caminhada vigorosa, vai correr, vai movimentar. Se não tiver jeito de correr nem de fazer caminhada, vai arrumar armário, vai até varrer casa, vai fazer alguma coisa que você movimenta, porque conscientemente, porque se essa energia fica aí presa, você vai bater porta, vai quebrar coisa, né? Vai bater em quem não deve. Às vezes, gente, o movimento é tão grande, né, que muitas pessoas descontam fisicamente batendo numa criança, né? Aí a criança fez uma pirraça ali depois, se tem uma criança pequenininha, ou fez alguma coisa, né, pequenininha, e você vai com a sua raiva, esse movimento, essa energia que tá te controlando nesse momento, e você vai fazer uma coisa desproporcional àquilo que a criança fez, né? Então, talvez a criança esteja lá, você ia tomar alguma coisa da mão dela, e você bate, né? Ou você faz alguma coisa, né, que vai contra você, contra o outro, e aí, né, fica ruim demais, porque depois a gente se arrepende, a gente tem culpa e não resolve. Então, o movimento, a corrida é importante, o movimento físico, tá? Se você tá com uma raiva, movimenta, porque essa energia, ela é muito forte. Ela não pode ser implodida, ela precisa ser expressa. Se você vai falar com a pessoa, né, às vezes é prudente a gente primeiro respirar fundo, respirar fundo. O pulmão é o único órgão que o fígado obedece na medicina chinesa. E respirar fundo, uma vez ou muitas vezes, tá? De respiração, acalma o tremor, né? Então, assim, você tá prestes a pegar a pessoa ali, você consegue ir voltando, tá? E aí ter uma condição mais centrada para falar disso depois, que é importante expressar essa raiva, mas às vezes a raiva, né, nesse momento de muita energia aí, ela pode fazer estrago, né? Quem nunca falou, nunca, né, viu uma frase assim: se eu tivesse uma arma naquela hora, eu matava. Né? Se eu tivesse alguma coisa na mão, eu jogava. Deus é que salvou que eu não estava, né, com tal coisa na mão, senão eu matava ele, senão eu matava ela. Entendem? Então, essa energia da raiva, né, com esse parceiro, a gente vai acumulando, guardando ressentimento, né, ali uma coisinha que ele falou, ele não tá lembrando mais, e isso vai estagnando essa energia, né? Isso vai guardando, isso vai acumulando. Não quero ficar falando de doenças específicas, né? Porque tem leituras de doenças aí que são ligadas à raiva, né? Então, aquilo que você vai engolindo, não expressando. Então, precisa falar. O parceiro não tem bola de cristal. É preciso falar isso, né? Se puder respirar e falar de um jeito elaborado, excelente. Se não puder, fala do jeito que dá. O que não dá é para jogar para dentro, né? Não dá, porque senão a gente come essa raiva, senão a gente fica com dor no corpo, a gente sobe a pressão, a gente fica com dor de cabeça. Então, correr, movimentar, arrumar armário, respirar fundo, né? Várias vezes. Se você gosta
Praticar alongamento, porque trabalha a flexibilidade. Esse sistema especificamente, ele tende à rigidez. E se você puder trazer a flexibilidade mental e a flexibilidade no seu corpo, isso ajuda a processar, né? Principalmente de forma consciente. Rezar, meditar, orar é uma coisa que também lida com essa energia. Então, são formas da gente controlar. E aí, talvez depois você vai conseguir apaziguar esse corpo aí para poder ter o movimento de namoro, para poder receber essa pessoa aí em você, né? Pode ser que seja o marido, parceiro ou não, né? Tô falando isso de uma maneira geral, mas se for o parceiro que está envolvido com essa situação, então, principalmente, né, tem que lidar com isso antes de você voltar para uma intimidade com essa pessoa. E se isso é recorrente, gente, se é assim, ele me faz raiva todos os dias, eu sinto essa raiva, essa situação, eu nunca perdoei, precisa resolver, precisa ir para uma terapia, fazer alguma coisa, porque não dá para a gente viver com isso eternamente, né? Uma coisa que literalmente vai te corroer por dentro, vai corroer a sua vida, vai corroer a relação. E se tem uma coisa que a menopausa nos dá, é maturidade, né? Então, eu falo muito aqui para essa fase de ciclo, né, de transição hormonal, climatério, né? Por que eu falo mulheres com mais de 45? Porque é a idade que essas mudanças hormonais vão se fazendo muito presentes. E é claro que tudo isso é informação para mulher, né? O meu trabalho é informação para mulher de qualquer idade, mas normalmente a gente só toma uma providência de começar a olhar, cuidar daquilo quando o sintoma bate na porta, né? Então é isso. A gente chega nessa fase da vida mais madura, então a gente precisa aprender, né, a se comunicar. Se a gente não aprendeu até hoje, ainda é tempo, é hora para a gente viver essa fase bem. Eu costumo falar com as minhas alunas, né, e falar com as pessoas assim, que a menopausa é a melhor fase da sua vida, pode ser a melhor fase. Para isso nós vamos tratar, né, aprender a lidar aqui com os desconfortos, com os sintomas. Eu trago aí essa prática, né, física aí para a gente regular esses sintomas. Para isso, a gente precisa aprender a relacionar, aprender a se expressar. Porque se a gente chegar na menopausa e for só guardando raiva, guardando sintoma, guardando fogacho, né? A raiva é um componente fortíssimo de estresse, e estresse piora muito todos os sintomas da menopausa, né? Então, se eu entro para essa fase acumulando ressentimento, acumulando raiva, cheia de fogacho, com osteoporose, sem força muscular, eu vou ficar uma velha caquética, mal amada, amarga, né, com uma vida ruim. Então, esse retrato, né, da degradação é quando a gente não traz isso para o amadurecimento. Nós temos condições de sermos maduras e de deixar para lá algumas coisas, porque às vezes essa raivinha é uma coisa que você está remoendo ali o dia inteiro, né? De uma questão ali que a pessoa já, né, está fazendo que de verdade não é importante, que a gente pode relevar, que a gente pode deixar isso passar e que a gente pode passar por cima disso e dar o primeiro passo em direção à pessoa. Falei muito aqui hoje, né, de quando a gente sente raiva porque alguém fez alguma coisa, mas às vezes é você que fez algo e ele que está nesse processo. Então, dê o primeiro passo em direção a isso. Nós temos nessa fase da vida, nessa faixa etária, maturidade para lidar com as coisas. Nós não somos mais meninas, nós somos mulheres maduras. E a gente está cansada de ver mulher madura, né? Mulher já com a idade adiantada, às vezes mulher até idosa, e que não amadureceu. Ela saiu lá do verde, né? E foi e apodreceu. Toda vez que você estiver com raiva e estiver remoendo, lembra de mim, lembra dessa frase e lembra de alguma fruta. Sabe quando a gente compra uma fruta ainda verde e deixa lá e ela, ao invés de amadurecer, ela pula e já apodrece?
Muitas mulheres, muitas pessoas são assim, né? A pessoa tá lá verdezinha na vida, imatura, e ao invés de amadurecer, a pessoa já vai lá para a velhice apodrecida. Ela apodrece, mas ela não amadurece. E a gente precisa amadurecer para lidar com essas coisas. A gente precisa soltar, a gente precisa entregar. Se é alguma coisa recorrente, se é alguma coisa que sempre aparece, a gente precisa aprender a lidar, porque senão isso vai trazer, tá? Amargura para a nossa vida. Essa raiva guardada, ela vira amargura. E você já escutou uma expressão, né? Quando normalmente num tom muito pejorativo, né? As pessoas falam isso para mulher. Quando está na TPM ou quando chega com raiva, né? Chega grosseira assim com alguma coisa, assim, ah lá, o marido dormiu de calça jeans. Então, sim, o prazer sexual e o prazer sexual está muito relacionado com essa mesma energia, né, do fluir. Então, quando a gente fica, pega por outro lado aí, né, vamos fazer engenharia reversa. Quem nunca, depois de um encontro maravilhoso, se isso não está acontecendo agora, às vezes aconteceu em algum momento da sua vida, então rememora aí, né? Você teve uma noite de prazer, teve orgasmo, gozou, beijou na boca, e o dia seguinte você fica leve, né? Então a gente pode trazer essa leveza, então assim, a raiva passou longe daquilo ali, então vamos trazer isso aí, orgasmo ajuda a aliviar essa raiva, mas, né, ir para o orgasmo com a pessoa que te deu raiva tem que pelo menos, no mínimo, ter passado alguma coisa aí. E para completar, rir. Rir é uma terapia, gente, assim, foi Deus que inventou a gargalhada, sabe? É divino quando a gente consegue rir, né? Só que quando a gente está na raiva, a gente não consegue. E aí vamos fazer assim, vamos ser inteligente, aquela raivinha, né? Numa crise de raiva a gente não pensa nisso, mas sabe aquela coisa que fica ali, você tá com raiva, né? Aquela raiva que você consegue fazer as coisas assim, que o sangue não tá fervendo. Vai lá, busca aí no YouTube, busca algum programa de humor, ri, né? Ou algum que seja um humor engraçado para você, que a mulher, normalmente nós mulheres somos menos, né? Temos menos facilidade de rir de um besterol igual os homens. Busque alguma coisa que te faça rir, converse com alguém que te faça rir, tá? Procura amiga terapia para rir, não para falar mal da pessoa para ela, que depois você vai lá, fica de bem, faz as pazes e ela fica com raiva, né, do seu companheiro e causa uma saia justa. Então, rir é extremamente terapêutico, desopila o fígado. Quem nunca foi em uma coisa, né? Teve uma conversa, riu e falou assim: nossa, eu ri até doer a bochecha, desopilei o fígado. Exatamente isso. Essa expressão desopilar o fígado, ela é usada para tudo aquilo que nos solta, que nos relaxa, que nos dá prazer. Nossa, fui na festa, desopilei o fígado, dancei até, estava super divertido. Exatamente isso. Então, correr, movimento, né? Qualquer que seja ele, ginástica, arrumar a casa, arrumar armário, pôr em movimento ajuda a liberar essa raiva, tá? Fazer alongamento, respirar fundo, rir, tá? São coisas aí que pela medicina chinesa vão nos ajudar a gerenciar essa emoção e liberar esse fluxo de energia para a gente conseguir aproximar, né, dessa sensação de prazer, seja sozinha, seja com outro, né? Teve uma resposta também assim, cadê? Eu perguntei o que você faz quando tem raiva de parceiro, aí a pessoa está assim, cadê essa pessoa, né? Porque é alguém que não tem parceiro. Então, quando você tem raiva ou quando passar isso aí, vai, né? Vai ter prazer, buscar coisas que na sua vida te deem prazer, qualquer que seja ela, né? Se é um prazer que não machuca ninguém, é um prazer legítimo que pode ser praticado. Esse era o recado de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, me diga aí, algum comentário. Senão nós vamos completar. Para quem está entrando agora, nós estamos completando
completando e vou deixar a live gravada, vai ficar no Instagram e depois vai para o YouTube também, tá? Um beijo grande para vocês, respirem fundo, se alguma coisa está incomodando, não durmam com raiva, ok? Resolve antes, respira fundo, elabora isso um pouquinho, não pode dormir, não pode comer e não pode transar quando a gente está com raiva, que senão a gente se intoxica. Um beijo grande no coração de vocês.